Olá, começa a partir de agora mais um programa Renovando Vidas, o programa da família. A nossa programação tem como objetivo principal alcançar a sua vida e a sua família com a palavra de Deus. Nós estamos no ar todas as sextas-feiras a partir das 20 horas e ainda vocês terão acesso a toda a nossa programação através do nosso portal na internet, o www.aravideos.com.br. É uma grande bênção, um privilégio da parte do Senhor nós podermos estar semanalmente juntinho com vocês. E para dar início à nossa programação, eu quero fazer um convite muito especial para você, casal, que quer viver um tempo de lazer com a sua família ou apenas os dois em um momento muito agradável. O Ministério da Família da Igreja Presbiteriana Renovada Central de Arapongas está organizando este tempo para você poder usufruir com a sua esposa, com o seu esposo e até mesmo junto com os seus filhos. Vai acontecer nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro. Será no Resort Terra Parque, um lugar maravilhoso, onde você terá aí momentos especiais. Sexta-feira, sábado e no domingo, um preço muito acessível, um valor que pode ser dividido em até 12 parcelas no seu cartão de crédito. Então é uma maravilha que você e sua família precisa participar e usufruir. Nós ainda temos algumas vagas e por isso nós deixamos aqui o convite. Fica aqui também o contato para que você ligue. Entre em contato lá na secretaria da igreja, você pode estar falando com a Edneia ou com a Simone. Elas estarão dando maiores esclarecimentos para você em relação a esse tempo maravilhoso que nós teremos juntos, amém? Então, a partir de agora, vamos lá, vamos para a palavra de Deus, vamos ouvir a voz de Deus falando conosco através desta verdade bíblica, dessa maravilhosa ferramenta que Deus colocou em nossas mãos, sendo a Bíblia a própria voz de Deus, amém? Então você tem aí na sua casa uma Bíblia, leia todos os dias, peça a Deus discernimento para que você possa entender e, acima de tudo, é claro, viver, obedecer à vontade de Deus, não é verdade? Amados, hoje nós iremos falar um pouquinho a respeito da vida de um homem chamado Jó. Um homem que com certeza você já ouviu falar no seu nome, na sua história, na luta que Jó viveu. E talvez eu esteja falando com pessoas que têm passado um momento difícil da sua vida, têm passado um tempo de dificuldade, um tempo de luta, um tempo de desafio. Então nós vamos falar um pouco a respeito dos desafios, das lutas e das dificuldades que Jó viveu e como ele enfrentou as dificuldades. Porque geralmente o que nos leva a desanimarmos, a fracassarmos não são as dificuldades, mas é a maneira com que nós enfrentamos elas. Porque as dificuldades muitas vezes são inevitáveis, elas virão mesmo. Nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus. Muitas lutas que você tem passado, meu amigo, meu irmão, é um currículo para você. É como Davi, que teve que enfrentar o leão, depois teve que enfrentar o urso, porque ele iria derrubar o gigante e posteriormente ele seria rei. Talvez as lutas que você tenha vivido, que você tenha passado, está servindo de currículo para você chegar aonde Deus quer te colocar. Então que a gente aprenda com este homem chamado Jó a enfrentar as nossas lutas e as nossas dificuldades. De cabeça erguida, mas acima de tudo com Deus. Jamais desista de Deus na sua vida, nos seus problemas, nas suas alegrias. Não importa o tempo que você esteja vivendo. Deus precisa ser presente em todo tempo e em todo momento. Nós vamos ler uma porção da palavra que está no livro de Jó, capítulo 1. Primeiramente, nós iremos ler até o versículo de número 5. Nestes versículos de 1 a 5, nós vamos entender como era a vida de Jó. Como ele era um homem próspero, como ele era um homem que tinha uma família, de certa forma, organizada, tinha muitos amigos, tinha muitos bens. A Bíblia diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Este era o caráter de Jó. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas.
E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Amados, nós estamos vendo aqui a vida de um homem que, como diz no versículo 1, era um homem sincero, reto, temente a Deus e que desviava-se de todo o mal. Aos nossos olhos, um homem como Jó merecia viver uma vida de plenitude, uma vida apenas de bênção, sem ter nenhuma perseguição, nenhuma luta, não é verdade? Porque ele criava os seus filhos, orientava os seus filhos a serem tementes ao Senhor, a desviar-se do mal, assim como ele. Porém, nós vemos que as lutas de Jó surgiram. Assim como você, que talvez tenha feito tudo aos seus olhos certos diante de Deus, ainda assim tem vindo as lutas, tem vindo as dificuldades. Veio as lutas sobre Jó. No versículo 8, a Bíblia nos diz novamente que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Por que a Bíblia repete isso? Porque Satanás, o inimigo das nossas almas, aquele que está ao nosso derredor, bramando como um leão, tentando nos devorar, chegou diante de Deus e disse que não havia homem algum justo nessa terra. E Deus lembrou-se de quem? Deus lembrou-se de Jó. E aí então Satanás disse: mas é claro que Jó é temente a Deus, é sincero, é reto de coração. As coisas na sua vida vai tudo bem. Ele não tem problema, não tem luta. Porque Satanás sabe se você tem adorado a Deus. Porque está tudo bem? Porque você não tem lutas? E muitas vezes ele tenta trazer dificuldades na sua vida para que você blasfeme contra seu Deus. Para que você abandone Deus, para que você desista de Deus. E Satanás achou que isso seria possível com Jó. E aí então Deus disse para Satanás: tudo bem, você vai lá na terra então e você vai tocar em Jó. Apenas não tocará em sua vida. Satanás provavelmente tenha saído da presença de Deus certo de que Jó, assim como tantos outros que ele já havia tentado, desistiria do Senhor, blasfemaria contra ele, desistiria do reino de Deus, porque não suportaria as lutas, as adversidades na sua vida e na sua família. Porém, as coisas então começaram a acontecer, e nós vemos aqui no versículo 12: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E aí então, meus amados, aconteceu que a partir deste momento, Jó começou a perder. Ele perdeu as suas finanças. Sabe quando você tem tudo aquilo que você gostaria de ter e de repente você passa a não ter mais? Qual é ou qual seria a sua posição diante de Deus em relação a isso? Jó não apenas perdeu as suas finanças, mas ele perdeu algo de muito mais valor. Jó, em um dia apenas, perdeu todos os seus filhos. Não havia mais os seus herdeiros, os seus filhos. Amado, enquanto você tem os seus filhos, você tem louvado a Deus? Mas, e se você perder algum deles, qual vai ser a sua posição diante de Deus? Nós estamos falando a respeito da vida de Jó, este homem íntegro, sincero, reto e temente a Deus, que mesmo em meio às lutas e às adversidades, permaneceu firme com o Senhor. Nós vimos no bloco anterior que Jó perdeu tudo que ele tinha. Perdeu suas finanças, perdeu seus filhos. Não havia mais nada que Jó pudesse se alegrar. Aí então, ele continuou firme com o Senhor. Aí Satanás fez o quê?
Satanás tocou no seu corpo físico, na sua saúde. A Bíblia diz no versículo 5, estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Foi isso que Satanás disse para Deus. Jó ainda permanece firme porque ele tem saúde. Porque está tudo bem com ele, mesmo tendo perdido as suas finanças, perdido os seus filhos. Jó continua firme apenas por esse motivo. E Satanás diz, e verás Deus se ele não blasfema contra ti. Era essa a intenção de Satanás. Era fazer com que Deus se entristecesse, com que Deus visse que não existia homem nenhum sobre a face da terra que honrasse a Deus acima de todas as coisas. Aí então, Deus permitiu que ele fosse tocado na sua pele, na sua carne, no seu corpo físico, na sua saúde. E então, no versículo 7, a Bíblia diz, saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do seu pé até o alto da sua cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ela as suas feridas, assentou-se no meio das cinzas. Irmãos, olha a posição deste homem. Nós vimos no bloco anterior a vida de Jó como era. Era um homem próspero, havia muitos animais, havia muitos funcionários que trabalhavam ao seu serviço, tinha ele filhos e filhas. De repente, este homem se vê nesta posição. Perdeu tudo que tinha no que se referia à sua vida financeira, perdeu todos os seus filhos e já não havia mais nele saúde física. Ele era um homem enfermo, ele padecia de uma chaga maligna, de uma lepra, de uma doença, onde ele não podia ter contato com ninguém. Jó, provavelmente neste momento, sentado sobre as cinzas, com um pedaço de telha, raspando as suas feridas. Amados, por muito menos, eu e você talvez estivéssemos em uma posição complicada diante de Deus. Talvez a gente não teria essa fé, mas nós precisamos buscar esta força, sabendo que independente do momento que nós estivermos vivendo, nós precisamos permanecer firmes com o Senhor. Porque o que nós entendemos é que por mais que a gente viva e viva bem, com plenitude, porque é essa a vontade do Senhor, que a gente tenha vida e vida em abundância, mas ainda que não seja assim, a nossa vida aqui na terra é muito breve, é muito rápida diante da eternidade que Deus tem reservado para nós. E acima de tudo, nós precisamos conquistar e permanecer firmes na nossa salvação. Desviando-se do mal, estando firmes com o Senhor, sem blasfemar contra Deus. A gente vai ver aqui no versículo de número 9 que Jó sofreu ainda uma grande luta. Jó tinha apenas ele e sua esposa. E em um determinado momento, a esposa de Jó, ao vê-lo nessa situação tão complicada, tão difícil, sem dinheiro, sem amigos, sem filhos, sem saúde, a mulher de Jó disse a ele, no versículo 9 do capítulo 2, então a sua mulher lhe disse, ainda retens tu sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó respondeu, como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Amados, a esposa de Jó, sua companheira, sua auxiliadora, ela já não aguentava mais. Já não havia mais nela forças para resistir tantas lutas ao lado do seu marido. Mas eu vejo uma qualidade nesta mulher. Ainda assim, ela estava ao lado dele. Quantas mulheres têm desistido do seu casamento, do seu marido, têm abandonado, têm largado, têm se divorciado porque não aguentou, não suportou as lutas? A esposa de Jó, mesmo para falar essa blasfêmia, para falar essa loucura, ela estava do lado dele. Porque ela poderia ter desistido dele quando ele perdeu o seu dinheiro. Ela poderia ter abandonado ele quando ele perdeu os seus filhos. Ela poderia ter abandonado ele quando ele caiu enfermo, doente. Mas essa mulher estava ali com ele. Trouxe uma mensagem ruim porque provavelmente ela se deixou ser usada por Satanás. Porque a vontade de Satanás, o intuito dele era que Jó blasfemasse contra Deus. E ele usou a boca da esposa de Jó para tentar influenciá-lo a fazer isso. Porém, Jó permaneceu firme, forte, honrou ao Senhor
ao Deus que ele servia quando ele tinha tudo e quando ele não tinha nada. Olha o que a Bíblia diz, que Jó disse para a mulher: nós recebemos o bem de Deus com prazer, não recebemos? E o mal não queres tu aceitar? É como aquelas pessoas que enquanto está tudo bem, adora a Deus, diz que serve a Deus, ora a Deus, fala com Deus, mas quando vem as dificuldades, aí não busca mais a Deus, aí não tem mais forças, aí só vem o desânimo, a fraqueza. A fraqueza às vezes é natural do homem, mas nós precisamos buscar a força em quem? Em Deus. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é a igreja? Eu e você. Nós somos a igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Por mais que você morra, e todos nós, se não vier o arrebatamento antes de chegarmos ao nosso dia, nós passaremos pela primeira morte. Nós teremos a morte do nosso corpo físico, que vai virar pó. No entanto, nós não passaremos pela segunda, nós teremos vida eterna. Neste mesmo capítulo 2, no versículo 19, a Bíblia diz: eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Deus nos conhece, Deus sabe até onde nós conseguiríamos ir. Por isso que Deus permitiu que tudo isso acontecesse na vida de Jó. Deus sabia que ele seria íntegro, que ele iria honrar o nome de Deus acima de todas as coisas. Amados, aí nós vemos que o final da vida de Jó foi algo tremendo, foi algo maravilhoso. E a gente vai ter a oportunidade de ver isso no nosso próximo bloco, onde a gente vai ver como Deus honrou, como Deus restituiu a vida de Jó, e Deus tem restituição para a sua vida também. Você crê? Hoje nós estamos falando um pouco a respeito da vida do homem chamado Jó, um homem íntegro, reto, sincero de coração e temente a Deus. Um homem que, como vimos nos blocos anteriores, tinha uma vida estável, uma vida equilibrada, mas passou a ter muitas lutas e muitas dificuldades, mas assim continuou ainda firme com Deus. Nós vemos aqui no livro de Jó, capítulo 14, versículo 7, que Jó nos ensina uma lição preciosa. A Bíblia diz que porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pé, ao cheiro das águas brotará e dará ramo como planta. Amados, olha que palavra linda para mim e para você. Ao cheiro das águas brotará aquela árvore que foi cortada, que foi lançada fora. Talvez você ache que para você não tem mais esperança, que tudo de difícil, de ruim aconteceu na sua vida e não tem mais como você recomeçar, você junto com Deus fazer de novo. Mas a Bíblia diz que sim, que tem como, que há possibilidades disso. A Bíblia diz que há esperança para a árvore que foi cortada. Há esperança para você que teve seus sonhos frustrados, que teve seus planos frustrados. Há esperança. Há esperança para você que está enfermo, com uma dificuldade na sua vida financeira, não importa qual seja a sua luta. Há esperança para você. Como a árvore cortada se renova e não cessam os seus renovos, assim somos nós quando vivemos diante de Deus. Os nossos renovos vão a cada dia surgindo novamente. O hoje pode estar luta, pode estar dificuldade, mas amanhã Deus tem um renovo para mim e para você. Deus tem uma nova esperança para as nossas vidas. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ainda assim há esperança. Mas há esperança para a árvore que estiver perto das águas. Amados, a água aqui é Deus. Se nós estivermos próximos de Deus, a Bíblia diz que ao cheiro das águas brotará. Se nós estivermos perto, próximos de Deus, será como essa árvore que ao cheiro das águas brotará. Perto de Deus, nós teremos renovo, assim como teve Jó.
Vamos ver qual foi o final da vida de Jó, este homem que era íntegro, reto de coração, temente a Deus, desviava-se do mal, tinha prosperidade, tinha seus filhos, tinha seus empregados, mas de repente perdeu tudo. E aí foi capítulo a capítulo desse livro, nós vamos vendo que Jó foi tendo lutas, foi tendo adversidades, mas chegou o tempo de, assim como diz a palavra, ao cheiro das águas, brotar novamente. Jó teve a restituição da parte de Deus. Jó teve tudo na sua vida restituído. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 42, a partir do versículo 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos. Nós podemos comparar lá no capítulo 1, é tudo dobrado, é tudo em dobro. E 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. A quantidade de filhos de Jó foi a mesma, porém, veja a diferença. E chamou o nome da primeira Gemina e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem-Apuque. E em toda a terra não se achava mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Amados, Jó não apenas teve restituído o seu número de filhos, mas os filhos dele eram muito melhores do que os primeiros. E depois disso viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. E a Bíblia diz que Jó morreu velho e farto de dias. Jó teve muito tempo de vida. Você ainda tem vida. Enquanto há vida, há esperança. Não desista, não desanime, lute, batalha. Saiba que você está lutando e Deus está na batalha com você. Não cruze os seus braços, não se entregue, levante a sua cabeça, olhe para o autor e consumador da sua fé e você verá a grandeza de Deus na sua vida, na sua família, na sua dificuldade, seja qual for o momento que você está vivendo. Nada seria pior do que o que Jó viveu. E ele superou. Você também pode superar, porque Deus está com você, amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa ser força para você, que Deus possa te agraciar com toda sorte de bênçãos e que os momentos difíceis que você tem vivido possam ter ficado para trás, porque Deus tem um renovo, Deus tem a restituição e Ele há de te entregar em nome de Cristo Jesus. Esteja pronto para receber, porque os planos de Deus não se frustram e aqueles que creem receberão em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor. Amém. Nós encerramos aqui então a nossa programação. Receba da parte do Senhor uma bênção toda especial. Nós louvamos a Deus porque Ele tem cuidado de nós, nos dado a oportunidade de estarmos juntos todas as semanas, falando a respeito da sua palavra. Eu quero deixar aqui um canal aberto para que a gente possa se comunicar via e-mail. Você pode estar mandando um e-mail para nós no aravideos@uol.com.br. Se você tiver algum questionamento, algo que você tem dúvida, se a gente não souber, a gente vai atrás da resposta, ou uma palavra que você gostaria de ouvir sendo ministrada aqui, você manda, a gente vai estar analisando, quem sabe a gente vai estar falando a respeito disso que Deus vai pôr no seu coração, amém? Então se comunique conosco, coloque as suas críticas, suas sugestões, serão todas muito bem-vindas. aravideos@uol.com.br. Eu quero também deixar aqui um recado para você, que em breve nós estaremos trazendo, ampliando um pouco, né, o nosso programa, trazendo aí umas programações diferenciadas sempre que possíveis, né? Nós estaremos indo juntamente com Deus em lugares também diferentes para mostrar para você, para sua família, lugares que você pode estar junto com a sua família, lugares saudáveis, lugares que realmente trarão um lazer abençoado para sua casa, para sua família. E por falar nisso, eu quero mais uma vez lembrar você que o Ministério de Família da IPRC de Arapongas está organizando um tempo especial de lazer. Será nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro. Será no Terra Parque. Não é muito distante daqui, é próximo, em Pirapozinho, estado de São Paulo. E com certeza é uma bênção, porque é um valor bem acessível, são suítes maravilhosas, é tudo incluído. O valor é parcelado em até 12 vezes. Você pode ir apenas o casal ou pode ir com a família. Tem muito lazer, muita distração.
e nós estaremos juntos com o povo de Deus, né? A nossa intenção é fechar todo esse resort, preencher todas as suítes e fazer uma grande festa com o povo de Deus neste lugar. Vai ser uma bênção. Então venha participar conosco. Nós gostaríamos muito de ter a sua presença lá. Vai ser uma bênção. Fica aqui, ó, o número, o telefone, né, que é o 3152-3458. É o telefone da Secretaria da IPRC de Arapongas. Você pode ligar, falar com a Edneia, com a Simone. Quem atender lá vai poder esclarecer melhor para você como será, quando você precisa já estar passando o cartão para dividir as parcelas, caso você queira dividir. O valor é o mesmo, parcelado em 12 vezes ou à vista, mas é bem bacana mesmo. Ligue e tenha maiores informações, amém? Fique aqui os meus agradecimentos a todos vocês, amigos, irmãos, telespectadores. Agradecemos a Cláudia Bijux, Fernanda Lima, Cabelos e Cia e a MD Confecções. E fica aqui a nossa gratidão a Deus pela misericórdia, pelo cuidado, pelo amor dele derramado sobre as nossas vidas e a nossa programação, que tem sido sim um canal de bênção na vida de muitas pessoas, espero que inclusive na sua. Amém? Fiquem todos na paz de Cristo e até a próxima semana com mais Renovando Vidas para vocês. Vai lá.